turminha do primeiro ano, preparados para mais uma aulinha de matemática? O tema da nossa aula de hoje é adição e subtração na reta numérica. Eu sou a professora Josiane Santos, mas eu não estou sozinha aqui no estúdio. Tem alguém que sempre está comigo aqui todos os dias nesse bate-bola. Quando ela não está dando aula, ela está ali no chat. Então hoje ela está brilhantando o chat e de uma forma diferente, porque hoje ela está completando idade nova. Um cheiro bem grande para a professora Iris, um abraço bem apertado e vamos dar um olá para ela, bem caloroso, já que hoje ela está fazendo aniversário. Olá, professora Iris. Olá, professora Josi. Olá, crianças. Vamos aqui aprender reta numérica hoje. Tá certo, então vamos lá aprender, tá? E antes disso eu quero também agradecer a presença da intérprete de Libras, a Jéssica. Obrigada, Jéssica, por deixar a minha aula mais acessível todos os dias. Sem o intérprete de Libras, essa aula jamais chegaria a todos os meus alunos com deficiência, tá certo? Vamos lá. Na aula de hoje, iremos aprender sobre a reta numérica. Tá? Mas antes, vamos resgatar algumas coisas que a gente já aprendeu sobre isso. O que é uma reta numérica? É uma reta onde são marcados e ordenados os números, como essa que eu trouxe aqui. Ó. Aqui é um exemplo, tá? Eu utilizei para fazer a reta, eu utilizei uma fita, certo? Que você também pode criar aí na sua casa. Foi impresso alguns números, que esses números daqui são emprestados da professora Kátia, a professora do terceiro ano, né, que ela fez, e a gente vai compartilhando o material, certo? Aí aqui eu tenho a reta, onde são marcados e ordenados os números. Olha aqui, os números estão marcados e ordenados. Como assim, professora Josiane? Por que estão ordenados? Percebem que esses números começam do 0, 1, 2 e vai até, o 7. Então, eu tenho aqui o número 0, o algarismo 0, o algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poderia ter mais números? Poderia, que eu tenho até aqui, ó. Essa reta pode ir até o número que você quiser, tá certo? E aí eu trouxe um exemplo. A reta começa no 0, essa daqui começa no 0 e termina no 7. E a que eu trouxe aqui no slide começa no 0, certo? E termina, tá? Eita, era para colocar aqui termina, tá? Perdão, foi uma falha na hora de digitar. Então, começa no 0 e termina no 9. Essa daqui. Pode existir outros modelos de reta também, tá? Agora, vamos observar como os números aumentam e diminuem na reta numérica, para em seguida a gente começar a fazer algumas somas ou subtrações, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma menininha em cima do 0. Tenho uma reta que vai do 0 até o 9 e tenho uma menina no número 0, tá? Ela está saindo do número 0. E aí ela está seguindo, ó, saiu do 0, foi para o número 1, andou para o número 2, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu estou mostrando toda a reta, aqui a reta foi aumentando de 1 em 1 até chegar ao 9. Partiu do 0 e foi até o 9, certo? E aí vocês devem ter percebido que toda vez que a menina anda para a direita, os números vão aumentando, tá? Aqui ela anda para a direita. Talvez você que está vendo aí de forma espelhada, está vendo ela andar em outro sentido. Mas observem que a reta numérica, toda vez que você sai do 0 e vai seguindo para a direita, os números vão aumentando. E quando a menina faz o percurso inverso, quando ela volta, olha, agora ela está no 9 e está voltando. Tá vendo? 9, 8, 7, 6, 5, né? Pulou o 5, foi para o 4, 3, 2, 1 e 0. E aí, o que foi que aconteceu? Os números vão diminuindo toda vez que a gente vai para a esquerda, certo? Então, quando a gente vai para a esquerda, os números
diminui, certo? Quando a gente vai para a direita, os números vão aumentando. É como se eu estou aqui, ó. Eu estou aqui com a reta do 0 até o 7. Se eu disser que o menino andou 3 casinhas, ele vai sair daqui 1, 2, 3. E aí ele foi para que número? Ele estava no 0, ele foi para o número 2. E aumentou ou diminuiu? Aumentou. Mas se eu disser que agora ele voltou para o ponto que ele estava antes, e aí? Diminuiu ou aumentou? O ponto que ele estava antes era o 0. Então, se ele estava no 2 e voltou para o ponto que ele estava antes, ele voltou, ele retornou. Os números foram diminuindo. E mais na frente, quando vocês forem, né, maiores, vocês vão perceber que esses números do 0 para lá são números que vão ficar negativos. Mas isso é só a título de conhecimento, tá? Que eu estou falando. Vocês só vão aprender isso mais na frente, quando já estiverem bem grandes, certo? Agora é hora de praticar. Vamos praticar. Aí vem a primeira pergunta. Você está no algarismo 5. Vou botar aqui o bonequinho no algarismo 5, certo? E aí eu vou continuar a pergunta. Se andar 2 passos para frente, eita, está no algarismo 5. Vai andar 2 passos, tá certo? Olha aqui, ó. 1, 2. Andou 2 passos. E aí, o boneco está aqui, andou 2 passos para frente, ó. 1, 2. E aí, ele parou em que algarismo? No algarismo 7. Vamos continuar. Olha, aqui eu botei a bonequinha. Ele está no algarismo 5 e vai andar no slide, tá? No slide eu coloquei a bonequinha aqui, no algarismo 5. E aí, ela andou 2 passos. 1, 2. Ficará em qual algarismo? A gente já viu aqui na mesa e eu estou mostrando aqui, ó. Ela estava no 5, andou 2 passos, ó. 1, 2. Então, 1 seria no 6 e o segundo passo, ela parou em que algarismo? No 7, certo? E aí eu fiz a pergunta, em qual algarismo, ficará em qual algarismo? Aí ficou no algarismo de número 7. Agora vamos representar a situação. Ela estava no algarismo 5, aí eu vou botar aqui, ó, 5. Andou quantos passos? Quantos passos foi que ela andou? Ela andou mais 2. Olha aí, ó, a adição, o sinal de mais. Ela estava no algarismo 5, andou mais 2. E aí, quanto é que vai ser o total dessa soma? Eu esqueci o sinal de igualdade, certo? Mas vocês sabem que sempre quando tem uma soma, tem que ter um sinal de igualdade aqui, para a gente poder botar o resultado. E aí, por isso que eu trouxe esse material dourado, ó, para a gente poder fazer a contagem. Ele estava no algarismo 5, vou colocar aqui, ó, 5 cubinhos, 3, 4, 5. Andou mais 2, tá aqui. E aí, vai ser um total de quanto? Certo? A gente fez na reta, a gente fez essa conta aqui, ó, na reta numérica, e agora a gente está transformando isso num cálculo, escrevendo os números. Você pode fazer o desenho e depois você pode representar a sentença com números, tá? Que é como se aqui, pronto, o cubinho, é como se eu estivesse fazendo desenho. 5 cubinhos mais 2. Então, 5, já tem 5, 6, 7. Aí tá, aqui teria o sinal de igual e aqui a resposta é 7. Então, por isso que, somando, olha aqui, ó, aí fica o total de 7. Por isso que a gente pode fazer isso utilizando a reta numérica. Olha aí a resposta, certo? A menina estava no 5, andou 2 passos. Então, eu vou somar a quantidade de passos que ela andou com o número que ela já estava parada e saiu, certo? Vamos fazer outra continha. Você agora está no algarismo 5. Vou botar aqui o boneco no algarismo 5, certo? Vou botar ele aqui. E deixa eu ver a pergunta. Volte para o algarismo 2. E aí ele vai voltar, tá? Passou pelo 4, passou pelo 3 e voltou para o 2. Certo? Olha aqui, agora a boneca também. E aí, representando a situação, o boneco do Lego estava no algarismo 5 e voltou para o algarismo 2. Então, aqui eu vou botar, ele estava no 5, voltou para o 2. E vamos descobrir como é que a gente vai representar essa sentença, certo? Olha aí,
a gente viu que quando ele vai, né, quando ele segue, quando ele volta, quando ele sai do zero ou qualquer outro número e vai seguindo em frente, os números vão aumentando. E quando ele faz o sentido contrário, os números vão diminuindo. Então, ele estava no 5, certo? E voltou quantas casas? 1, 2, 3. Então, aí já não vai ser mais o sinal de mais, vai ser o sinal de menos. E, por ironia do destino, eu também esqueci o sinal de menos na sala. Agora. Voltou certo? 3 casas. Voltou 3 casas, isso mesmo, professora Iris. E aí eu vou representar a sentença como? Ele estava no 5, voltou 3, mas o sinal aqui vai ser o sinal de subtração. Que é o tracinho, que eu mostrei aqui, ó, o tracinho, olha aqui no slide. Ela estava no 5 e voltou. 1, 2, 3. Então, 3 casinhas. Então, 5 menos 3. Em que casinha ela ficou? Na conta. Então, se eu tenho 5, certo? Tenho 5 na minha mão. Tiro 3. Quanto vai sobrar? E aí a resposta vai ser 2, que a professora ele já me ajudou aqui, botou o 2, certo? Por isso que o resultado é 2. A gente vê aqui na reta numérica, tá? Aqui na reta a gente fez, ele estava nessa casa, voltou 3, a gente conta quantas casas ele voltou e diminui. E aí, quando está indo no sentido, é soma, e no sentido contrário, é subtração, que a gente realiza, tá certo? E aí, vocês gostaram? Vamos fazer um outro exemplo. Eu estou com o bonequinho agora, certo? Ele está na casa 1, tá? No algarismo de número 1. E aí, ele vai andar 3 casas, certo? 1, 2, 3. Então, ele está no algarismo 1, certo? Avançou mais 3 casas, então significa que a gente já percebeu que ele estava no 1 e os números foram aumentando. Então, se ele está no 1, pulou 3 casinhas, 1, 2, 3. Então, eu estou com 1, tá? Mais 3, certo? Em qual casinha ele parou? A gente já viu aqui. E agora a gente está fazendo a soma aqui, ó. Então, eu tenho 3, eu tenho 1, mais 3. Quanto é que vai dar no final? Junta tudinho e aí é a resposta final, ó. 1, 2, 3, 4, certo? E aí a gente vai conferir, ó. Ele estava no 1, pulou 3 casinhas, 1, 2, 3. Realmente ele parou na casinha de número 4. A gente fez aqui com a conta e fez aqui na reta numérica. Agora vamos relembrar o que foi que aprendemos hoje. Relembramos o que é uma reta numérica, né? A gente já viu em outras aulas e hoje estamos relembrando e descobrimos que para a direita os números aumentam e quando eu sigo para a esquerda os números vão diminuindo, tá certo? Tem que ter essa percepção. Quando você anda para a direita os números vão aumentar. Quando você volta, né, ou anda para a esquerda, os números vão diminuindo, certo? E realizamos somas e subtrações. A gente fez uma soma e 2 subtrações. Aqui, na reta, no slide, e eu mostrando aqui, ó, a sentença, trabalhando isso com a sentença numérica, com os números, né? Realizamos somas e subtrações com o auxílio da reta, tá? A gente fez algumas simples, você pode fazer somas maiores, só é ter uma reta numérica maior, tá? Agora vamos para o desafio. Digamos que você está no algarismo 1. Se andar 3 passos para a frente, ficará em qual algarismo? Eita, sem querer, a gente já fez essa atividade aqui. Mas aí eu quero que vocês agora registrem no seu caderno, né? Desenha uma reta do seu jeitinho, utiliza a linha do caderno para fazer a reta, certo? Coloca um espaço igualzinho de um número para o outro, do 0 até o 9, tá? Se você quiser, se não quiser botar do 0 até o 8, vai depender aqui como no caso é uma soma, é algo pequenininho, né? Não é um número extenso que você vai fazer a soma, aí fica fácil. Aí você vai colocar um desenho, o seu desenho, você no número 1, e depois você vai pular 3 casinhas e ver onde é que você vai parar. E aí depois você faz a sentença escrevendo, tá, os números no caderninho e faz aí. Será que é uma soma? Será que é uma subtração?
a gente já sabe como é que vai ser, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aguardo vocês amanhã e quero agradecer a presença da professora Iris. Por nada, professora Josi. Beijo no coração e fica aí que ainda tem aula, não é isso, professora Josi? Isso mesmo, tem aula da professora Kátia. Tchau, crianças!